É engraçado porque eu nunca fui chamado na condição de um profissional da área do direito para falar sobre um tema espírita. Nunca aconteceu. Então fiquei até bem emocionado, assim, porque cheio de responsabilidade, porque na verdade nós temos aprendido lá no livro Nosso Lar, né, que o ministro Clarencio nos explica que as profissões na terra são meras fichas de serviço para que nós possamos aprender a transcender com elas. Então, na verdade, as profissões, elas têm uma finalidade educativa e espiritual, não é? E quando nós começamos a pensar sobre as nossas escolhas, e particularmente quando nós vivenciamos nossas escolhas no dia a dia, nós passamos a ter certeza do porquê daquela escolha. Em regra, não pelo motivo da escolha, mas em regra pelas consequências, pelas vivências que a escolha nos proporciona. Então é o que nós dissemos, às vezes a gente vai buscar a profissão em virtude da fama, em virtude dos recursos, talvez, sei lá, da jornada, mas a profissão ela vai nos ensinar de maneira diferente. Então é bom nós termos olhos de ver, né, para entendermos a finalidade dessa escolha. Então vamos começar falando de justiça humana. Falar um pouquinho de justiça humana. Quando as pessoas buscam, né, a intervenção do Estado, através do juiz, o que elas estão fazendo? Quando elas buscam alguém para fortalecer aquilo que ela entende que é o seu direito. Então procuram pessoas que vão estudar para ver o caso dela e postular aquele caso perante o Estado, que se materializa na figura do juiz. Quando as pessoas fazem isso, elas estão mostrando, primeira coisa, elas estão defendendo aquilo que elas entendem que é um direito delas. E é engraçado que eu fiz 21 anos de profissão, eu nunca tive um cliente que chegasse com vacilação. Eu sempre tive bastante inveja dos médicos, porque os médicos, normalmente o doente chega para ele e fala assim, eu estou doente, me cure, né? E para o advogado eles nunca chegam assim, eu acho que eu tenho direito, todos têm certeza, né? Às vezes a gente até pergunta, então para que você está me procurando? Né? Então todos têm certeza do seu direito, todos têm certeza do seu interesse pessoal e pedem, né, que utilizemos dos conhecimentos para postular isso perante o Estado e tentemos convencer, né, a figura do julgador para decidir favoravelmente aos interesses daqueles que nos procuram. Isso é interessante. Então, quando a gente vai lá no processo, o que se entende, né, por lide, né, formou uma lide, é o que a gente chama assim de pretensão de alguém resistida por outro alguém. Olha que interessante. Então, quando existe isso, existe a lide e essa lide é colocada para a decisão do Estado. Mas a grande verdade que essas profissões ligadas à lide, elas só existem porque nós não avançamos no sentido tamanho que nós não precisemos delas. Os nossos interesses pessoais, eles têm seguido por um caminho, não é? Um caminho do individualismo, um caminho de certezas, que não permitem a nós, ainda, nós nos compormos, conversarmos, cedermos e chegarmos por nossa própria conta a uma solução. Quer dizer então que esse mecanismo ele é falido? Não, ele não é falido. Ele representa uma evolução de um mecanismo que era pior, que era o mecanismo da defesa direta, pessoal, dos próprios interesses. O que
conhecido, né, no mundo jurídico como a chamada autotutela. Então, quando não existia a figura da civilização, da intervenção do Estado, da figura da polícia, da figura do judiciário, as pessoas exerciam aquilo que entendiam que era o seu direito por conta própria. Os povos, as grandes civilizações que hoje constituem o velho mundo, foram civilizações construídas na base da lei da força, na base da invasão, na base da pilhagem. Somos nós lá, reencarnados então, falou que quase todo mundo foi francês, então a maioria aqui devia estar no exército de Napoleão, falando de igualdade, liberdade, fraternidade e tiro, né, em cima do outro, né? Então, na verdade, só para se imaginar, Moisés com o povo hebreu, sem estruturação de Estado, porque estavam buscando a terra prometida, formou leis civis, e uma das leis civis era a lei da proporcionalidade, que falava que você poderia exercer o seu direito desde que fosse proporcional, ou seja, olho por olho, dente por dente. Então era a consagração do que a gente chama de autotutela. Porque é interessante, essa ideia de olho por olho, dente por dente, que para nós parece tão primitiva e parece tão desatualizada, ela é desatualizada por falta de cumprimento, e não por excesso de cumprimento. Porque quando nós somos provocados nos nossos interesses pessoais, a nossa reação, normalmente, ela é desproporcional à ofensa que nós sofremos. E eu não estou falando aqui de ofensa exterior, né, do crime, alguma coisa assim, não. Estou falando dos nossos filhinhos dentro de casa. Porque às vezes a criança nos irrita, né, mas na verdade ela não nos irritou, né? Nós que nos irritamos em relação a ela. E nós descontamos muitas vezes na esposa, no marido, nos filhinhos, nos pais, frustrações enormes da nossa vida em razão de pequenas atitudes que essas pessoas tiveram. Então, quando nós fazemos isso, e isso é frequente, e isso é mais frequente, vai filmar a casinha de cada um aqui lá, a intimidade, né? As nossas reações, nós vamos perceber que nós nem conseguimos ainda aplicar a lei de proporcionalidade nas nossas reações. Então, quando Moisés, né, autorizou o uso moderado da força, no sentido de olho por olho, dente por dente, já veio trazer bases de disciplina que até hoje nós temos dificuldade. Já viram lá os movimentos mafiosos? A pessoa pratica lá uma coisa contra a máfia vinga em cima da pessoa, vinga em cima do filho, da família, e isso e aquilo vai acontecendo assim. É a desproporção. Então, quando, numa situação de sem intervenção estatal, Moisés autorizou, é porque ele identificou que as pessoas têm necessidade de defender os seus interesses. E identificou também que quando as pessoas não fazem isso, né, elas ficam mais nervosas, mais se sentindo injustiçadas e se sentem pior. Essa ideia, né, de autotutela, de você defender os seus direitos pessoalmente, diretamente, né, quando as pessoas brigam aí com os vizinhos, etc. e tal, né, foi substituído pela civilização, no sentido de que é interessante nós termos um aparato policial, um aparato de exército, né, de força armada, um aparato policial, um aparato judicial, que nós podemos delegar esse anseio de defesa do interesse pessoal a alguém, não é, que vai atuar com inteligência, com proporcionalidade e, finalmente, com aquilo que pelo menos a gente entende ou conseguiu de justiça. Então, eu até comentava outro dia, com tantas discussões aí que está tendo sobre questões políticas, comentava sobre a questão de armas, né, que falaram tanto aí, né,
E eu me lembrava de uma época que antes de me formar, eu fiquei 7 anos no Exército. E quando eu estava no Exército, nós andávamos armados e eu tinha o chamado porte de arma. E eu lembrava o tanto que aquilo era incômodo. Que coisa incômoda que é carregar, né? A pessoa fala, o pessoal vai querer aí, não vai não, gente. Fica com aquele negócio um dia só, vocês vão entender o tanto que aquele negócio incomoda, é pesado, é desconfortável, não é? Não traz a vantagem. Então eu até acredito, né, que se permitisse, vou permitir, e recentemente pouquíssimas pessoas iriam optar por querer de fato, porque é tão incômodo e traz para nós, e é tão irreal para nós, não é? Essa ideia de andar armado, não é? No processo de civilização que nós nos encontramos hoje, que mesmo tendo o direito, nós não o exerceríamos. E quanto mais nós nos sentimos amparados pela civilização, menos vontade de exercer essa autotutela nós temos. Então, se hoje existe um movimento, não é, que busca, vamos dizer assim, esse direito, esse movimento ele se baseia muito na sensação de incivilidade que existe nos nossos corações. Quando fizeram esse estatuto que está em vigor, perguntaram a Divaldo Pereira Franco o que ele achava, né? E ele falava assim, antes de preocupar com as armas exteriores, nós deveríamos cuidar das armas interiores. Porque nós andamos previamente armados, andamos com pé atrás, porque não temos confiado nos mecanismos sociais de civilização, na educação coletiva. E quando existe isso, as pessoas se sentem inseguras e querem voltar à chamada autotutela. Então tudo isso que nós estamos vendo, não é, em termos de busca, em termos de coisa assim, longe de apoiar, ou não apoiar, porque para mim isso é bastante irrelevante, né? O que nos interessa é o sentimento que está dentro do nosso coração. Por que nós estamos nos sentindo tão desprotegidos, tão vitimados, não é? Porque isso tudo tem nos incomodado de maneira tamanha, não é? Que precisamos, vamos dizer assim, aparentar uma energia, uma força, uma animalidade para nos sentirmos mais seguros. Olha como as pessoas buscam, né? Atualmente a força física, na era do espírito, na era da inteligência, da automação, da informática, né? As pessoas querem desenvolver um corpo Neandertal, né? Quer voltar lá, até inclusive tem dieta Neandertal, né? A pessoa quer voltar lá, né? Para buscar e afirmar determinadas características de força física, em detrimento, às vezes, até da força psicológica, né? Nunca estivemos tão fortes fisicamente e tão frágeis do ponto de vista psicológico, a ponto de nós estarmos estudando, né, a semana de valorização da vida, justamente pelo excesso de pessoas chateadas, deprimidas e até pessoas que buscam a autoeliminação por se sentirem frágeis para lidar com as questões da vida. Temos corpos profundamente marombados, né? Mas as mentes profundamente enfraquecidas pela falta daquilo que nós temos buscado aqui nessa casa, tá? Bom, então ficou bem claro, né, que hoje, quando nós acionamos mecanismos jurídicos, nós ainda estamos trabalhando em cima do chamado interesse pessoal, ok? E aí, o que os espíritos falam sobre o interesse pessoal? Dá licença aqui, gente. Eu fui imprimindo as coisas, não imprimi outras. Vamos lá. Opa. Só um minutinho. Interesse. Ó, já caiu na folha. Não sei o que acontece com a idade, a gente começa a tiração de óculos e colocação de óculos. Pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Então, tirando aquilo que nós já sabemos, né, que é notório,
Qual que é o sinal que mais caracteriza nós a imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como num objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinalem um progresso, nem sempre suportam certas provas e às vezes basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra quanto se patenteia, que quando se patenteia, todos o admiram como se fosse um fenômeno. Ok? Então, o que os espíritos responderam para nós aqui? Que aquilo que nós defendemos mais e que nós acionamos o aparato jurídico todinho para defender é uma das coisas que mais nos assinalam a imperfeição. Então é por isso que no mundo de provas e expiações, os aparatos corretivos, polícia, cadeia, justiça, advogados, etc., são profissões que demandam tanto investimento estatal e tanta atenção das pessoas. Porque, na verdade, isso acontece por consequência do chamado interesse pessoal. Então, não por causa, por consequência. A pessoa, por que o professor não ganha o tanto que o juiz ganha? Por isso. Porque na hora, gente, vamos rasgar um pouquinho aqui. 21 anos de profissão, tá? Já vi muita coisa. Muita coisa, tá? Porque o que eu percebi, desculpem a visão um pouco pessimista em alguns aspectos, mas eu descobri que as pessoas adoram ecologia no quintal do outro. Porque quando está no seu quintal, a mangueira, flamboyant, entupindo as suas calhas, caindo do tronco lá, você quer cortar. Mas acha lindo o flamboyant no quintal alheio. Tá? É muito legal, nós estamos falando de valorização da vida. A vida é uma coisa linda, gente, coisa maravilhosa, que é uma criança. Nós tivemos a reencarnação por causa disso. Não é? É uma maravilha muito boa. Mas na hora que a sua filha, adolescente, engravida de um camarada que você não confia, você, espírita, vai pensar no aborto. Você vai pensar no aborto. No outro, você vai falar que não. Mas na sua casa você vai pensar. E é por isso que a gente estuda. É por isso que a gente estuda. Certa vez, nessa época que eu estava no exército, era muito comum, que pessoas que estavam em vias de aposentar utilizassem de um benefício que era o militar, como ele é muito transferido, ele, quando ele vai se aposentar, ele declara onde que ele reside e vai se residir na aposentadoria, vai ficar. Tá? Então, a maioria dos militares na região sudeste, nordeste, sul, quase a totalidade declarava que residia lá em Manaus. Por quê? Porque vinha uma indenização gorda dos cofres públicos, tá? Que pagava, nem sei se isso está em vigor ainda, mas na época era muito comum. Eles declaravam lá, tinha uma empresa, uma imobiliária lá, local, que declarava, fazia um contrato de aluguel dizendo que ele morava lá, sendo que ele nunca foi. E aí ele recebia dinheiro para mudança, recebia dinheiro para passagem, recebia dinheiro para isso e aquilo, dinheiro público. Um dos grandes exemplos, que eu guardei assim na época, porque eu era um jovem tenente, e aqueles que chegavam desde sargento e iam sendo promovidos, o final da carreira deles era como os oficiais subalternos, no caso os tenentes, ou intermediários, os capitães. Então eles chegavam ao fim. Então era muito comum eu novinho junto com um senhor que já estava no final da carreira. E um desses senhores, que eu não vou falar o nome, ele me deu uma lição muito grande, muito bonita,
que foi justamente, e curiosamente, ele era presidente da chamada Cruzada dos Militares Espíritas. Figura notável, incrível. E aí eu fiquei de olho, porque ele estava para se aposentar. Aí eu fiquei, porque espírita a gente tem que olhar, né? Aí eu fiquei de olho. Ele não declarou. Os colegas, né, ganhavam ali indenizações na época, né, de 20, 30 mil reais. E era significativo esse valor na época. Hoje ainda é, mas é bem menos. Tá? Mas na época era um valor bem significativo. Ele, vamos dizer assim, não exerceu essa falcatrua. E na época eu me lembro que muitos dos colegas dele, e isso eu vi, né, chegavam para ele e falavam assim, mas você é muito bobo, todo mundo faz, não é? E na verdade ele ficou meio como um fura-greve assim, né? Olha, se você fizer, aquela falsa moral, aquela moral invertida. Olha, se você fizer, você vai estar tirando o direito aí dos outros, para com isso, vai que alguém percebe. E eu achei muito bonito o fato dele demonstrar, né, no momento que ele realmente precisava do máximo dinheiro, estava em vias de aposentar, ele precisar e não cair em tentação. Ele não caiu em tentação. Né? Tenho certeza que a tentação veio, porque é inevitável. A questão não é a tentação vir, a questão não é se nós temos ou não interesse pessoal. A questão principal é cair em tentação ou não. Ele não caiu em tentação, o que me chamou bastante atenção, que foi bastante bacana. Entenderam como é que é? Então, o que nós estamos trabalhando hoje, o que está dentro da gente, né, é aquela justiça ainda bem arraigada. Quando alguém nos fere, e eu não sei se alguém teve essa oportunidade de ser o sujeito passivo da violência. É terrível. É terrível. Porque quando um assaltante, né, te busca, o dinheiro é a coisa mais barata que ele leva. É a coisa mais barata. Porque ele leva de você a tranquilidade, ele leva de você a segurança, ele leva de você bastante a dignidade, aquela sensação de dignidade, ele leva um monte de coisa. Quando a violência é maior, né, e provoca o ferimento de alguém, a lesão de alguém e o desencarne de alguém, a sensação ela é pior ainda. E eu me lembro de um caso que aconteceu, uma grande diretora, muitos vão lembrar, uma grande diretora da Rede Globo tinha uma filha, e essa filha é uma atriz. E dentro daquelas questões da juventude, houve um grande problema, e a filha dela foi assassinada. E descobriram na época quem foi o responsável, quem foram os responsáveis. Eles foram presos, foram julgados, né, e até cumpriram a pena já. Né? E eu me lembro na época que essa grande diretora, ela usou do poder que tinha de acesso a grandes mídias, né? E ela foi a público clamar pela pena de morte. Né? Então, o coração, ela é mãe, né? Quem está em dor perde a racionalidade e ganha a passionalidade. Por isso que é sempre extremamente cruel quando um repórter chega para uma mãezinha que acabou de ter o filho desencarnado ou agredido, fala assim, o que você acha? Eles têm essa mania de fazer. O que você acha que tem que acontecer? Ela fala assim, eu quero justiça. Mas o clamor do coração ali não é de justiça. O clamor dela é de vingança. A justiça que ela está dizendo ali, eu quero que ele passe exatamente o que meu filho passou. Mas ela é mãe, ele é pai, não é isso? Essa pergunta, na verdade, o repórter deveria ter o quê? A caridade de respeitar aquele momento doloroso de alguém, tá? Mas normalmente não tem, não. Tá? Então, nesse caso dessa grande diretora, aconteceu um fato muito interessante. Ela foi visitar o Chico Xavier, que ainda estava encarnado na época, tá? E aí ela foi lá e teve com o Chico, conversou em particular,
obviamente, saiu consolada, em prantos, né? Não, depois desse dia eu não a vi mais na televisão falando de pena de morte, de propaganda nesse sentido. Ela acerenou essa parte. E aí uma repórter, posteriormente, chegou para o Chico Xavier e perguntou: Chico, o que você falou com ela? Você falou para perdoar? E o Chico falou para a repórter: olha, não, eu não falei para perdoar. Pedir perdão numa condição dessa para um coração de mãe é muita coisa. Eu pedi para ela que não linchasse, porque é tão feio, é tão horrível ver alguém sendo linchado. Então pedi para ela que não linchasse, só isso. O perdão ainda estava muito recente para trabalhar. Olha a grandiosidade, não é, do que é trabalhar o que nós somos, os interesses que vão dentro do nosso coração de verdade e aquilo que nós podemos e queremos almejar. É isso que nós vamos falar hoje. Quando a gente fala de justiça, nós estamos falando disso. Porque se nós não falarmos assim, é hipocrisia. É hipocrisia. Se nós não reconhecermos o que está dentro do nosso coração, nós nunca vamos partir adiante. Já contei, não contei para vocês, vou contar. Eu adoro contar caos. Teve uma vez uma senhora, né, que acho que eu contei aqui uma vez. Esse caso, gente, é tão antigo o caso, vou contar. O caso é o seguinte: tinha uma senhora, né, que tinha o nome de uma ministra de Nosso Lar, para não falar o nome, só quem lê Nosso Lar vai saber. De uma grande ministra de Nosso Lar, porque ela veio de uma família espírita, e a mãe dela extremamente atuante lá no grupo Sheila. E ela também, a vida inteira, já estava em idade mais madura, e ela cantava no coral, olha que coisa linda, né? Cantava no coral, participava de um monte de atividades, etc. Mas ela tinha um sonho. O sonho era comprar um determinado carro. Para vocês terem ideia, a idade desse caos, o carro que ela tinha o sonho de comprar era um Monza. Né? Mas um dia ela juntou o dinheiro para comprar o tal do Monza e comprou o carro lá em Contagem. E vindo para Belo Horizonte, não sei onde que ela comprou, ela tinha que passar pela chamada Praça da Semig. E ela toda feliz com o carro, aquele negócio todo, e ela estacionou, parou no sinal ao lado de um caminhão, né? Que é a carroceria de madeira e tal. E ela foi, tá distraída com um carrão novo, né? Toda, né? Porque já viu quem compra carro novo, como é que fica? Né? Toda coisa, ela não percebeu, é óbvio, né, gente? O caminhão grande, ele fecha a curva, né? Não tem como. A gente tem que dar passagem lá, né? Ou o caminhão dá passagem, ó, gente, os dois não dá certo a história. Principalmente para quem tem massa menor, né? E foi o que aconteceu. Ela foi, arrancou junto, o caminhão virou, e aquelas travas onde passa a corda ali na carroceria pegaram no teto do carro e saíram arranhando aquele negócio, arrancando com jeito. Ela disse o seguinte, que ela não viu nada, ela só percebeu na hora que ela estava na boleia do caminhão. Ela tem aquele estribo, ela pisou naquele estribo, passou pela janela do motorista, pegou no peito dele e ficou batendo assim, né? Imagina uma senhorinha fazendo isso aí, tá? Quer dizer, aí posteriormente eu encontrei com ela no mesmo dia à noite, e ela veio falar: Ronaldo, você não acredita o que eu fiz, você não tem noção do que eu fiz. Eu fiz isso, e contou o caso que eu contei no detalhe, e eu pegava o moço e batia, e ele falava assim: peraí, dona, e eu, quanto mais dona ele falava, que aí eu irritava mais ainda, aí batia, né, até ele pedir desculpa e etc. Olha a vergonha, não sei quantos anos de espiritismo, e eu canto no coral, etc, etc. E eu falei com ela: mas hoje foi o dia muito importante na sua carreira espírita, tá? Foi um dia muito importante, foi o dia que você percebeu o nível de evolução que você tem, porque aquela que bateu lá no motorista é quem você é a resposta emocional pura, essa é você, tá? E você cantando no coral, você ouvindo a palestra, você estudando, é aquilo que você quer ser, o que é muito bom, porque se você não quiser ser algo melhor, você nunca vai ser também.
Mas saber quem nós somos é essencial, porque nos tira dessa hipocrisia, né? Desse cinismo, dessa síndrome de espírito puro que a gente tem. Nossa, né? Entra aqui, né? Uma coisa, oh, como vai, meu irmão? Ah, você não fala assim na rua. Fala, oh, querido, fraterno companheiro. Ah, vamos lá, né? Não precisa disso, né? Pode até fazer até bonitinho, né? Mas não precisa disso. Nós podemos ser quem nós somos. Os primeiros cristãos, só para fazer uma contraposição dessa questão de levar para a justiça e levar para alguém decidir. Os primeiros cristãos, eles se encontravam nas catacumbas porque eram perseguidos por serem cristãos, né? E lá tinha um hábito muito legal, que era o hábito de confessar uns aos outros. Então, até hoje, né, nas igrejas evangélicas, a gente vê isso, é o testemunho, né? Mas era um hábito mais puro ainda. As pessoas chegaram em frente aos outros e falaram assim, olha, errei, xinguei, briguei lá com minha esposa, xinguei meu filhinho, descontei nele uma raiva que eu tinha do trabalho. Então as pessoas faziam isso e os outros consolavam e todo mundo entendia, porque cada um tinha a sua maneira. Nós trocamos isso por uma série de outras coisas que Emmanuel até fala no livro chamado Emmanuel. Ele diz assim que nós infelizmente trocamos esse confessai-vos uns aos outros por aquela confissão auricular, né? Então ficou ruim, porque era muito melhor quando nós confessávamos uns aos outros das nossas dificuldades, assumíamos aquilo ali. E hoje o que nós vamos perceber é que quando nós defendemos os nossos direitos, o que nós entendemos ser nossos direitos, são nossos interesses pessoais, nós temos uma ânsia de mostrar que somos imaculados, puros e perfeitos naquele direito que nós estamos defendendo. Só que nas relações humanas, isso raramente acontece. Raramente acontece. Os fatos que são levados, né, para a apreciação de alguém julgar, né, dificilmente são assim. Você imagina em direito de família, as brigas domésticas, a falta de respeito, né, as raivas que um faz o outro passar. Na hora que chega lá na justiça, todo mundo bonitinho. Eu fui a esposa exemplar, meu marido que era terrível, né? E o marido fala assim, essa aí era uma doida, né? Que era doida, que batia nos meninos, botava, né? Essa aí, em relação aos filhos, medeia, queria matar os filhos para poder provocar o marido. E aí vai, porque as pessoas tendem a exagerar. O que é engraçado, sabe o que aconteceu? Nós construímos um sistema que suporta esse tipo de atitude. O nosso sistema jurídico atual, ele ampara aquilo que nós somos. Então ele é baseado no interesse e no exagero. É igual as pessoas falando dos sistemas econômicos que nós temos, também. Se a gente pensar o seguinte, cada um quer defender o seu. Então eu tenho uma profissão para defender o meu dinheiro, para ter o meu dinheiro. Minha profissão, ela é essencial para a profissão do outro, como do outro também é essencial para mim. Então, cada um defende o seu, e pela interdependência, não é assim? Pela interdependência, um ampara o outro e acaba que a sociedade fica em harmonia. Tem seus desníveis, tem suas dificuldades, mas o sistema econômico que prevalece no mundo e que funciona, né? É um sistema baseado no interesse pessoal, que o livro dos Espíritos falaram que é a maior chaga da humanidade. Mas funciona. Não estou criticando o sistema, não. Porque tentaram fazer outros, foi pior. Olha que coisa, porque eram inadequados para a condição espiritual de uma determinada época, por exemplo. O nosso sistema jurídico é a mesma coisa. Cada um defende o seu interesse pessoal e busca fazer com veemência. Então apresenta para o juiz, aí chega um do lado, puxa, exagera tudo para o lado dele, puxa a sardinha toda para o lado dele. Aí chega o outro, puxa a sardinha toda para o outro lado, né? E o juiz, né, com base nisso aí, ele vai achar um meio termo que é o mais próximo, não é a justiça, mas é o mais próximo de justiça que uma instituição humana consegue chegar. No momento atual. Olha que interessante. Então as pessoas, por incrível que pareça, saem satisfeitas. Ah, perdi, mas pelo menos julgou. Tem recurso? Tem. Leva o recurso lá. Né?
Julgou, tem até muitas instâncias, né? Mas quando chega no final, fala assim, tentei tudo, mas perdi, né? É muito interessante que as pessoas se sentem consoladas quando elas podem fazer. É igual falando de mineiro. Mineiro, se você chegar para o mineiro, quiser fazer um negócio com ele, fala assim, fulano, quanto que é esse carro que você está vendendo? 30 mil, tá bom, muito obrigado. A pessoa fica chateada. Ela não fica feliz, não. Você tem que chegar, não, peraí, tem tanto, tal, não sei o quê. Né? Aí chegou lá no meio termo, né? Aí sai os dois contando vantagem. Eu comprei um carro muito barato, e o outro eu vendi mais caro do que eu queria. Mentira! Mas era só para sentir, né? Já teve um caso, foi muito engraçado, só o último caso, prometo, que aconteceu conosco, que foi o seguinte, que eu cheguei numa audiência, eu tinha uma proposta de valor, era um processo que versava sobre questão financeira. Eu tinha uma proposta de 10 mil, né? Então, não ia chegar logo nos 10 mil. Chegava assim, olha, eu posso oferecer 8, né? Aí eu já esperava que o moço fosse puxar lá para os 12, né? Para a gente chegar nos 10 que eu queria, né? Aí ele chegou assim, por menos de 7,5 eu não faço. Eu falei, então tá fechado. Ele também já veio com uma ideia preconcebida e nem prestou atenção, né? E não viu, aconteceu mesmo, fato, ele não viu, né? Então é só para imaginar que as questões materiais em si nem sempre são tão relevantes assim. O que move nossa sensação de direito é muito mais a sensação emocional de ganhar e perder, de dominar, não é? De sobrelevar, do que o resultado final. E engraçado, que quando a gente vai pegar, estou falando de direito humano ainda, tá, gente? Calma, tem mais. Mas é engraçado que quando Kardec vai falar sobre obsessão, ele fala assim, que é uma influência de domínio que um espírito exerce sobre o outro. Olha que interessante. O nosso sistema e a nossa visão de justiça é a mesma visão do processo obsessivo, por mais que nós não confessemos. Então nós buscamos a sensação de sobrelevar. Às vezes, pensa bem, vou falar de novo de direito de família, a pessoa casou com outra, escolheu, aí as coisas foram para um rumo que não conseguiram lidar com o nível de renúncia que um casamento exige. Não é isso? Não deu. Aí resolveram separar. Ok. Né? Às vezes tem filhos, não é? Às vezes tem muitas pessoas ligadas àquele processo, que é um processo muito importante na vida das pessoas. Não é? As pessoas se deixam levar pela raiva, se deixam levar pela emotividade e vão lá na frente do juiz querer expor o outro perante o juiz. Na verdade, o juiz vira um instrumento de chantagem recíproca. Eu vou convencer, você vai ver, eu vou tirar tudo, você vai ver não sei o que e tal, etc. Ou seja, é um espetáculo lamentável de disputa de interesses em prejuízo de todos. Prejuízo daqueles que estão litigando, né? Porque cada um pode até ganhar materialmente o domínio sobre o outro naquela questão financeira, mas para isso vai perder saúde, tempo, energia, amor, né? Então quer dizer, um desperdício imenso, e existe todo um processo social de exploração dessa raiva, tá? Então as pessoas não agem em conciliação até hoje, normalmente busca instigar aquela raiva para poder tirar um troco, ok? Então a pessoa chega lá e fala assim, olha, a história é por aí mesmo? Não, ninguém faz essa pergunta. A pessoa chega assim, olha, a pessoa está me lesando, então tá bom, então vamos lá, vamos lesar também. Então é o quadro que nós vislumbramos hoje do que é. Fala, Ronaldo, você está exagerando, vai lá no fórum, dá uma olhadinha lá, assiste umas 3 audiências, 3 só, vão entender o que eu estou dizendo. Então, quando as pessoas, e a sensação de poder de alguém que está frágil. Já viram aquelas pessoas que vão para a porta de fórum, porque é o caso Nardoni, porque é o caso sei lá o quê? O que aquelas pessoas estão fazendo lá? O que aquilo ali, vamos dizer assim, afeta de maneira direta aquelas pessoas? É lógico que o sentimento é um sentimento de repulsa, dependendo da situação.
quando um adulto fere uma criança, o sentimento de justiça natural é um sentimento, vamos dizer assim, de incômodo, o que é bom. O que é bom. O problema é que nós exercemos, como disse, o nosso incômodo mais sobre o outro do que sobre nós mesmos. Porque um tempo atrás, aqui em Belo Horizonte, teve uma senhora que botou o filhinho dentro da sacolinha de lixo e jogou na Lagoa da Pampulha. Aí, vocês estão vendo a minha idade, né? Já aconteceu. Aí o que aconteceu? Existe um clamor público. Ai, que absurdo, que absurdo, que absurdo. Quem é pai e mãe aqui? Quem não teve a vontade de esganar os meninos de vez em quando? Não é? Então, quer dizer, qual que é a diferença nossa para aquela mãe? Ela não teve os princípios educativos, morais, né, que conseguiram bloquear aquela ação. E nós, nós, por um motivo qualquer, educacional, por mérito dos nossos pais, por mérito de virmos buscar a doutrina espírita, pelo mérito de civilização, nós conseguimos frear esse impulso, mas o impulso é o mesmo. Então, na verdade, quando nós exercemos uma pressão sobre o outro, no sentido que ele deveria tomar uma conduta assim ou assada, na verdade, nós não estamos lidando com o outro, nós estamos lidando com coisas que estão dentro do nosso coração, inconfessáveis, que nós não queremos lidar com elas. Como nós não queremos nos autoagredir, nós projetamos a nossa frustração sobre o outro. Principalmente quando o outro é manso, pacífico, não é? E que está numa posição de fragilidade. O maior exemplo que a humanidade teve, o exemplo do próprio Cristo. Não é? Que é a ideia daquele que sempre ajudou, aquele que estava amparando, que exemplificou, que só tinha motivo para ser amado, mas quando estava na posição de fragilidade, não é? A multidão se arvora e projeta sobre ele as suas próprias frustrações. Não é à toa que nas manifestações católicas chamam-se de Cordeiro de Deus, não é? Que recebeu os pecados do mundo. Porque as pessoas estão projetando sobre a figura do Cristo, né, com violência, né, as suas próprias frustrações. Qualquer pessoa daquelas que se fosse tirada daquele contexto e fosse conversar com ela, seriam pessoas que seriam consideradas de bem. Mas quando nós somos deixados ou nos permitimos levar para o outro, né, sem limites, nós acabamos externando e exagerando aquilo que está dentro de nós. Por isso que a multidão é um perigo. Por isso que Jesus falava à multidão na esperança da gente sair na multidão. Porque a multidão permite a nós maior gama de licenciosidade moral. O ocultar-se na multidão permite a nós colocarmos aquilo que de fato está dentro do nosso coração. Vejamos o que nós fazemos com a nossa liberdade em relação à rede social, por exemplo. E esse momento do Cristo, entre o Cristo e o ladrão. Barrabás. Era o dia da Páscoa, o dia do perdão. Pôncio Pilatos, que era o juiz, ele ia dar o indulto, né? Porque o dia ele poderia libertar. E ele tinha plena convicção que o frágil Cristo, que era bondoso, ia ser liberto. É verdade. E a justiça humana tropeçou. Mas quem foi o mais simpático para a multidão? Barrabás. Por quê? Aí entra a questão da justiça humana. Muitas das vezes o mal ainda impera. Porque ele era um político, desbravador, ladrão, enquanto o outro era frágil, manso, pacífico. Quem que incomodava? Quem que incomodava, gente? Vamos pegar nos nossos ambientes domésticos, não é? Nos nossos ambientes, quem que a gente machuca? Você está durante o dia inteiro. Tem um caso desse, um caso muito bonito, que é aquele caso do enfermeiro, que ele vai atender uma pessoa, a pessoa xinga, né? Aliás, tem toda a sequência, né? O chefe briga com o subordinado briga com o outro, cada um vai passando a raiva. Até chegar no enfermeiro que foi dar injeção na moça e a moça descontou a raiva nele, e ele chega em casa,
né? Chega lá na casa dele, vai descontar na mãe. Aí ele desconta na mãe, a mãe fala assim, meu filho, vai tomar um banho que eu vou fazer uma comida para você. E aí vem a narrativa no final, fala assim, olha, quantas pessoas o reflexo do mal passou até chegar em alguém evangelizado, que recebeu, mas não repassou. Demanda isso aí. E normalmente, vejamos bem, nós ferimos as pessoas que nos amam, as pessoas que mais nos apoiam, as pessoas que mais cuidam de nós, são as que têm recebido de nós a pior parte. Porque aquele que te maltrata, às vezes você até bajula, às vezes você tem um chefe que é intragável, que é uma pessoa antissocial, um sociopata, mas você trata bem, porque ele é seu chefe. Na hora que chega lá na sua casa que tem alguém sensível, você trata mal. Isso está retratado por André Luiz no livro Missionários da Luz, quando o pai de Segismundo e a mãe, não é? Estão ali no jantar e o pai está sendo ríspido com o filho, está sendo ríspido com a esposa, né? E aí em um determinado momento a espiritualidade estava querendo criar um clima, né? Porque precisava reencarnar alguém, aquele não era clima de reencarnação. Então a espiritualidade estava ajudando a criar um clima. E aí o que eles fazem? Induzem a criança, pergunta assim, mamãe, por que o papai está tratando a gente assim? Aí a mãe dá a seguinte resposta, é porque aqui ele é acolhido, meu filho, aqui é a casa dele, então aqui ele tem liberdade para falar aquilo que ele sente, porque ele passa o dia inteiro lá fora, e lá fora ele não pode falar aquilo que ele sente na hora. Então aqui, como é um ambiente dele, um ambiente de amor, é um ambiente da nossa família, ele tem a liberdade, porque ele sabe que vai ser compreendido. Criou um climão, né, gente? Aí, ó, Sigismundo ganhou uma oportunidade, depois de uma resposta de uma mãe evangelizada dessa, de uma esposa evangelizada, né? Então a gente vai perceber que é o que acontece, tá? Mas é uma coisa que a gente tem que ficar vigilante, porque as pessoas que nós amamos são, e que nos amam, são nossos grandes apoios reencarnatórios. Se a gente não cuidar dessas pessoas com muito carinho, né, nós estaremos praticando talvez a primeira e maior das injustiças, né, de não traduzir no lar esse carinho que mereceria. Então é por isso que eu falo, o Barrabás, ele está muito mais próximo da gente. Barrabás incomoda, Barrabás é aquele cara bonachão, não é isso? Pelo que se retratam, não é aquele criminoso bonachão, mas quem que incomodava era o Cristo, porque a luz do Cristo, não é, iluminava, né, as nossas trevas. E quando o Cristo chegava, nós descobrimos quem nós éramos. Até hoje é assim, né? Nós descobrimos quem nós somos, e isso nos incomoda. Então é mais fácil você apagar a luz do que acender a sua própria. Até falando muito mal ladrão, como um bom ladrão, quando Jesus está crucificado, ele perdoa, acho que é o ladrão que está à esquerda. Está falando disso de se conhecer, o cara se conheceu antes de, né? Até que Jesus fala que ele vai entrar no reino dos céus com ele, né? Exatamente, né? Ele perdoa. Perdoa-os e nos perdoa. Perdoa até o mau ladrão, que o mau ladrão tem uma hora que ele... Vacila, né, pai? Ele fica meio que dando uma cutucada lá e... Então, gente, essa primeira parte, então, eu só queria nos apresentar a nós mesmos. Porque se nós nos apresentarmos como figuras boazinhas, como espíritas maravilhosinhos, e etc., eu acho que aí nós estaríamos despistando, né, algo, né, ou trazendo um nível de bajulação que procuraria mostrar para nós que nós não defendemos interesse pessoal. Então, nessa parte agora, eu vou falar o que aconteceu nas últimas gerações, para entender o que está passando agora, o que está acontecendo agora e por que nós estamos passando por um período de transição terrestre, tá? Vou ser bem rápido, tá? Há 3 gerações atrás, estou falando muito não, né? Nós estamos aí no geração talvez Z, né? Antes da Z veio a Y, X, Baby Boomer. Vou pegar muito não. As pessoas da geração Baby Boomer, que são as pessoas que hoje estão aí por volta aí, a idade por volta de 70 anos, tá? Essa geração foi uma geração que teve a percepção e o carinho
de nascer quando o Brasil, principalmente o Brasil, ainda era muito rural. E sendo muito rural, tinha pouca civilização, e tendo pouca civilização, vamos dizer assim, pouco conforto. Então, aquilo que hoje nós temos com extrema facilidade, essa geração dos pais, né, de alguns presentes, era uma geração que, se quisesse fazer pão de queijo, tinha que plantar mandioca, né, literalmente. Tinha que plantar, tinha que colher, tinha que raspar, né? Tinha que cuidar da vaca, tirar o leite, né? Então, fazer pão de queijo era um negócio fenomenal. Não é à toa que pão de queijo é pão de queijo, porque ele é uma resultante de muito trabalho. Para nós não, hoje a gente compra congelado, né? Assim, põe no forno lá um instantinho e está pronto. Imagina que aquilo ali é um patrimônio da humanidade, né? Que então, é uma geração que fazia tudo, e para fazer tudo não dava, simplesmente não dava. Então, é uma geração que tinha pouco Estado para amparar, não tinha INSS. Hoje a gente fala de reforma de Previdência, não sei o que, naquele tempo nem Previdência tinha. Previdência de pai é ter 12, 15 filhos, é isso que era Previdência, porque sabia que quando ele perdesse as forças, é difícil de cuidar de alguém idoso, é difícil, e ele sabia que tinha 15 pessoas para concorrer. Mesmo assim, né? Tinha o couro de boi. Existe um velho ditado que é dos tempos H. Diz que um pai trata 10 filhos, 10 filhos não tratam um pai. Então 10 já não tratava, imagina hoje. Não é? Então, o que aconteceu? Naquela época, as famílias eram numerosas e ficavam juntas e eram materialmente interdependentes. Quando houve a civilização, houve o êxodo rural, não é? E as pessoas, a urbanização, não é civilização, a urbanização, naturalmente, as famílias começaram a deixar de ser aquela família grande, vinham para a cidade, tinham menos filhos, tá? Porque não dava conta, né? Não dava para ter tanto filho. Veio a geração baby boomer, é a geração que eu brinco, é a geração das mulheres revoltadas, com toda razão. Porque lá na época dos avós, tá? A divisão do trabalho era tudo era dividido, tinha que ser. Os trabalhos muito pesados, que dependiam de tamanho de homem, eram executados por homem. Os trabalhos, vamos dizer assim, que eram trabalhosos do mesmo jeito, mas que não dependiam daquela força de homem, eram executados pela mulher. Todo mundo trabalhava. Então não tinha discussão. Lugar de mulher na cozinha, não. Lugar onde você pode. Se você dá conta, vai. Então não tinha esse tipo de discussão. Quando viemos para a cidade, né, nós viemos com a cabeça de quem era da roça. Então o que aconteceu? As mulheres ficaram dentro de casa, tomando conta de 5 filhos, 6 ainda, e o homem saía para trabalhar, mas era na cidade. Então ele começou a fazer trabalhos mais intelectualizados dentro da cidade. Não é à toa que os homens dessa época estudavam muito, e as mulheres continuavam sem estudar. E cuidava de 5 filhos, só que lá na roça, era tia, avó, 200 irmãs, não sei lá quem, para tomar conta de uma criança. Ou de um monte de crianças que era em bando. Então colocava lá as crianças em bando e tomava conta das crianças. Tá? Então, todo mundo era educado por todo mundo, a constelação familiar era juntinha. Então você aprendia com tio, aprendia com primo, aprendia com avó, aprendia, porque é todo mundo junto. Então, mãe não ficava estressada igual ficava hoje, não. Então, parece esquisito, né? Assim, as mães antigamente falavam assim, eu criei 10 filhos, não ficava estressado igual você que toma conta de 2 ou de 1. Mas ela tinha 15 para tomar conta junto com ela. Isso ela não conta, não. Né? Então, quando veio para a cidade, ficou uma mãe para 5 filhos. Endoidou. Chegou lá na final da década de 60, elas queimaram o sutiã, né? Fizeram criar preservativo anticoncepcional. Não aguento mais. Não quero ter mais filho, não, peraí. Eu não dou conta. 90% dos eletrodomésticos foram criados na década de 60. Né? Por quê? Porque não tinha mais ninguém para amparar. Nós substituímos outras pessoas pelo eletrodoméstico. Tá? Quando chegou a geração X, aquela mãe falou assim, minha filha não vai ser escrava que nem eu fui, não. Minha menina vai estudar, tá? Porque vai ser. E aí, a geração X estudou, né? E hoje,
a geração X deu suas caras, principalmente do ponto de vista das mulheres. Tá? Em 1978 foi aprovada quem? Lei do divórcio. Ou seja, aquele homem bruto tinha que abrir o olho, porque senão ela, ó, não é? Então hoje trouxe, bom, aí o que aconteceu? Papai e mamãe foram trabalhar, né? E os filhinhos ficaram em casa assistindo televisão. Geração X, né? O que aconteceu? A geração X deu geração Y. Geração Y viu papai e mamãe chegar, tá cansado todo dia, não dá atenção para eles. Eles foram criados pela Xuxa. Naquele negócio todo, eles falaram, não quero isso para mim. Aí falaram assim, a geração Y chegou assim, não quero isso não quero nem casar. Então você vê com os jovenzinhos hoje, eles falam assim, não sei, não quero nem casar não, meu pai ralava tanto, minha mãe não quer viajar, você é mochileiro. Você não quer ter filho? Não quero não, mora até 40 anos na casa da mãe e do pai, né? E a geração Z está aí, né? Já agarrada no tablet, já nasceu com um iPad na mão, os danadinhos, né? E a gente não sabe o que vai ser. O fato é que nós saímos de uma geração extremamente numerosa para uma geração extremamente personalista, individualista, tá? Uma geração que não consegue conversar sem gritar, que não consegue ser contrariada, e tem sido bem criticada. Agora a pergunta que eu tenho... Esse termo expressa infantocracia. Exatamente, né? Os reizinhos, né? A geração nem trabalha, nem estuda. Até que estuda muito, né? Justiça seja feita, estuda muito. Mas aquela propositividade que se esperava, né? Porque antigamente os meninos tinham brinquedo e iam lá construir e brincar, né? Hoje em dia, se não tiver muito prontinho, não sai, porque é aquela capacidade de improviso. Mas o que nós narramos isso aqui brincando? O que nós quisemos mostrar? O que está marcando a transição planetária é o interesse pessoal, é o personalismo. Nunca estivemos tão individualista como nós estamos. Esse conceito da interdependência parece que ficou meio abstrato. Então as pessoas hoje xingam umas às outras como se não precisassem umas das outras. Então eu não estou falando nem de caridade de amor, não, estou falando de falta de inteligência. Estou falando de falta de inteligência mesmo. Outro dia minha esposa abriu uma loja. Aí eu falei assim, você acabou de perder o direito de pronunciar-se politicamente, porque seus clientes vão ser de um lado e de outro. Tá? Outro dia eu estava botando as bobagens lá no Facebook, eu falei assim, você está doida, menina? Você está doida? Né? Porque metade dos seus clientes vão deixar de ir lá. A partir do momento que você falar se ainda mais agora, ou todo mundo é A ou todo mundo é B. Se você situar no A, os B te odeiam. Se você situar no B, os A te odeiam. Então complicou. Então fica quietinha, tá? Fala para mim, não, né? Não fala para os outros não, porque na verdade chegamos numa condição que o nosso individualismo trouxe para nós uma situação paradoxal. Nunca estivemos com tantos confortos na nossa vida, com tanta intervenção social, nos amparando, tá? Com tanta liberdade para fazer, mas a questão essencial é o que nós temos feito da liberdade que nós temos recentemente. Antigamente nós não tínhamos essa liberdade, pois éramos interdependentes. Se eu oferisse a alguém, esse alguém não me ajudava, eu passava fome. Então a resposta era bem clara. Atualmente parece que eu ganhei uma isenção disso aí. Então eu passo a ter liberdade. Né? Não porque o outro, liberdade em relação ao outro. A questão é o uso dessa liberdade. E aí nós vamos falar de justiça num plano mais elevado. Porque nós estamos num marco civilizatório. Né? Nós estamos no olho do furacão da regeneração. Daqui para diante não dá do jeito que está. Não dá para ter tanto suicídio, não dá para ter tanta depressão. Não dá mais. Né? Ou a gente toma uma solução, ou nós vamos perecer, não pelas condições ambientais, mas pelas condições íntimas que nós estamos passando agora. E aí nós podemos falar o seguinte, porque lá no Livro dos Espíritos, nós não vamos encontrar lei de justiça, ponto, não. Ou nós não vamos encontrar capítulos assim, lei de justiça, lei de amor, não. É lei de justiça, amor e caridade.
é uma coisa só, tá? No livro dos Espíritos, Kardec pergunta, como bom professor que é, pergunta aos Espíritos: que pensais da divisão da lei natural em 10 partes, compreendendo as leis de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade e, por fim, a de justiça, amor e caridade? E os Espíritos respondem: essa divisão da lei de Deus em 10 partes é a de Moisés, e de natureza abranger todas as circunstâncias da vida, o que é essencial. Podes, pois, adotá-la sem que, por isso, tenha qualquer coisa de absoluta. Como não tem nenhum dos outros sistemas de classificação, que todos dependem do prisma pelo qual se considere o que quer que seja. A última lei é a mais importante, por ser a que faculta ao homem adiantar-se mais na vida espiritual, visto que resume todas as outras. Então, o que a gente fala assim, de justiça real, é justiça, amor e caridade, e são indissociáveis essas três. Tá? E não é só aqui não. Na pergunta 906, ela está perguntando outra coisa, mas os Espíritos respondem aqui: verdadeiramente o homem de bem é o que pratica a lei de justiça, amor e caridade na sua maior pureza. Se interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei, se não fez mal, se fez todo o bem que podia, se ninguém tem motivos para dele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Ok? Sacrifica seus interesses à justiça. Mais uma vez, a justiça, amor e caridade está ligada à questão do interesse pessoal e do sacrifício desses interesses em prol da harmonia geral. Tá? Na 985, está falando... A pergunta é: constitui recompensa a reencarnação da alma em um mundo menos grosseiro? E em parte da resposta está aqui: nos mundos onde a existência é menos material do que este, menos grosseiras são as necessidades e menos agudos os sofrimentos físicos. Lá, os homens desconhecem as paixões más, que nos mundos inferiores os fazem inimigos uns dos outros. Nenhum motivo, tendo de ódio ou de ciúme, vivem em paz, porque praticam a lei de justiça, amor e caridade. Não conhecem aborrecimentos e cuidados que nascem de inveja, do orgulho, do egoísmo, causa do tormento de nossa existência terrestre. Então, o que eu estou mostrando? Em vários trechos do livro dos Espíritos, a lei de amor, né, de justiça, de amor e... Obrigado, lubrificar a palavra aqui. Obrigado, gente. Em vários trechos do livro dos Espíritos, a ideia da lei de justiça, de amor e caridade, ela é reportada como chave, não é, para a nossa felicidade. Aí que é o ponto. Tá? Bom, então se a justiça, amor e caridade são indissociáveis, vamos pegar um pouquinho aqui para ver do amor. Só um minutinho. Então no livro, vamos falar agora daquilo que interessa. Até agora foi blá blá blá. Foi muito bom. Até agora foi introdução. Amor. Emmanuel, livro Pensamento e Vida. Tá? O amor puro é o reflexo do Criador em todas as criaturas. Brilha em tudo, e em tudo palpita na mesma vibração de sabedoria e beleza. É fundamento da vida e justiça de toda a lei. O amor é fundamento da vida e justiça de toda a lei. Surge sublime no equilíbrio dos mundos erguidos à glória da imensidade, quanto nas flores anônimas esquecidas no campo.
Nele fulgura generosa a alma de todas as grandes religiões que aparecem no curso das civilizações por sistemas de fé à procura da comunhão com a bondade celeste. E nele se enraiza todo o impulso de solidariedade entre os homens. Plasma divino com que Deus envolve tudo que é criado, o amor é o hálito dele mesmo, penetrando o universo. Vemo-lo assim como silenciosa esperança do céu, aguardando a evolução de todos os princípios e respeitando a decisão de todas as consciências. Mercê de semelhante bênção, cada ser é acalentado no degrau da vida em que se encontra. O verme é amado pelo Senhor, que lhe concede milhares e milhares de séculos para levantar-se da viscosidade do abismo, tanto quanto o anjo que o representa junto ao verme. E lá vai, tá? Vou parar por aqui por causa de tempo. Bom, o amor é o amor. Pode parecer óbvio isso que eu acabei de falar, mas não é tão óbvio assim quanto a gente pensa. Nós não conhecemos, senão por um referencial do próprio Cristo, não é? A renúncia real, o amor verdadeiro, o amor divino. Nós referenciamos o amor com o maior amor que a gente conhece, que é o amor de mãe, mas é um amor profundamente condicional. É condicional, é um amorzão, mas é condicional. A mãe cobra quando o filho não vai visitar, o filho que não visita fica sentindo culpado porque não foi lá para a mãe, porque as relações são relações de toma lá da cá. Oh, você mamou o leite e me tirou o sono e me tirou a beleza. E o filho nega que isso aconteceu, mas sabe que ele mamou o leite, e ele deve mesmo, e ele tirou mesmo o sono, e ele tirou o dinheiro e a beleza física. Então a relação é uma relação bem, é um amorzão, mas é um amor bem terrestrão, assim, né? Simbiótico, né? Uma relação assim, porque o amor de Deus, gente, deixa eu explicar para vocês. O amor de Deus é incondicional. E a gente não pensa o que vem a ser um amor incondicional, porque não é da nossa prática. O amor incondicional, sabe o que Deus pensa de uma mãe que abortou? Sabe o que ele pensa? Ele não pensa, ele ama. Porque quem pensa julga. E Deus não julga. Abortou ontem. Conhecia tudo que a gente conhece, doutrina espírita, blá, 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 abortou. Tá? Será que Deus vai perdoar? Não, porque Ele nunca acusou. Nunca. Ah, mas eu estou devendo para Deus. Não. Você está ligado à sua própria consciência. Tá? A sua consciência é muito importante. Por isso que ela tem que ser trabalhada. Porque Deus nunca... Mas um genocida matou milhões de pessoas. O que Deus pensa dela? Meu filhinho. É isso que Ele pensa dela. Ele sente. Porque Deus é amor. Então tem como a justiça humana se comparar à justiça divina? É impossível. Porque a justiça humana, ela é baseada no nível de amor que nós já conseguimos atingir. E a justiça divina, ela é ligada ao amor divino, que é pleno, que é puro. É igual quando a gente fala da árvore do evangelho que foi plantada no Brasil, quando a gente vê esse povo brigando para lá, para cá, fala assim, o que nós estamos fazendo da árvore do evangelho? Nós vamos matar a árvore do evangelho. Eu falei, ô bobão, quem plantou a árvore do evangelho foi Deus, a árvore é dele. A questão é se você quer ficar na sombra dela, se você quer comer os frutos dela, porque quem plantou foi Deus. Olha que interessante que é, né? Então, da mesma forma, o problema não é de Deus para conosco em termos de justiça,
Tem gente que coloca no carro lá, justiça divina, essa não falha. Como se Deus fosse ser um justiceiro, Senhor dos exércitos, e chegar lá e derrubar o inimigo, né? Mas não é isso. A justiça de Deus não falha, porque ela é amor. Porque ela não julga, ao contrário, ela permite que cada um conviva com suas próprias obras. Se tem o caráter do amor e da inteligência divina que marca, é devolver para nós aquilo que nós plantamos, do bem e do não bem. Conseguiu perceber? A colheita é certa, isso que é legal. Você plantou, você vai, é uma certeza, porque na justiça humana isso não acontece, né? Às vezes a pessoa vai enganar o juiz, às vezes a pessoa vai conseguir, nossa lá, ó, foi lá, se um político desses, né, que abriu uma licença moral, a pretexto que for, ainda que quisesse fazer o bem, mas se deixou cair, ele não sabe a loucura que ele está fazendo perante a própria consciência, porque nós colhemos, né, aquilo que nós plantamos. Ele acha às vezes, ó, ninguém me pegou, a Lava Jato não me pegou não, pegou o outro lá, tá? Mas ele não está enganando a Lava Jato, ele está enganando a consciência dele, porque ele sabe o que ele fez. Conseguiram perceber isso aí? Então, quando a gente fala do amor divino, nós estamos falando de uma questão de amor incondicional pleno. Então o problema não é de Deus para conosco, a questão é de nós para com Deus. Porque à medida que nós vamos crescendo em amor, nós vamos entendendo melhor e recebendo, vamos dizer assim, com mais nitidez e com mais força aquilo que Deus tem para nós. Emmanuel diz para nós, o Pensamento em Vida, que cada um de nós tem uma mente, e que essa mente é o espelho da vida em toda parte, e que ela se ergue, né, dos pântanos, vamos dizer assim, da materialidade para a luz divina. Então a questão, né, quando nós estamos voltando as nossas mentes para as questões mundanas e querendo, vamos dizer assim, colher frutos e alimentação dessas questões mundanas, na verdade, esse não é um problema de Deus para conosco, é uma opção nossa. Vamos pegar alguns exemplos do Evangelho. Parábola dos 2 filhos. Tem um filhinho mais novo que estava junto do pai. Mas ele não estava junto do pai, mas onde que estava o espelho dele? Fora. Ele queria ir para uma terra distante do pai. Então chega para o pai e fala assim, pai, me dá a parte da herança. O que ele fez? Matou o pai, né? Herança de quem morreu. Então ele vai lá e me dá a parte da herança. E vai e pega aquela parte da herança, o pai dá. Porque o pai julga. Não, o pai dá. Você quer me matar? Ótimo, toma aqui, ó. Porque o pai, o amor de Deus é incondicional, então ele deu. O que o filho foi? Pegou aquilo lá, aquilo era dele? Não, levou para uma terra distante. Chegando na terra distante de Deus, né? O que tinha? Sombra. Ele levou luz. O que a sombra fez com a luz? A luz era fraca, tinha pouco combustível, apagou. E o que o menino fez? Voltou para o pai? Não. Ele tentou viver na sombra. Ele foi lá, ele queria viver, ele queria tirar felicidade daquilo que aquele local lá proporcionava. Não tirou. Aí ele foi seguindo, de repente ele caiu em si. E falou assim, ele estava com tanta fome, que ele estava desejando comer a comida dos porcos que ele tomava conta. Na hora que ele falou assim, olha, ele lembrou, olha, aqueles que trabalham lá com meu pai, tem abundância de comida de verdade, de vida, e eu aqui, querendo comer comida de porco, e achando que eu vou ser feliz comendo comida de porco, não dá. E agora eu vou voltar, mas eu sei que ele não vai, porque Deus julga, meu pai vai me julgar. Então ele fala assim, então não vou voltar não, porque meu pai vai me julgar. Aí ele faz um projeto na cabeça dele, não, eu vou voltar, mas eu vou chegar lá, vou pedir para ser um dos trabalhadores lá, só porque eu não sou mais digno de ser chamado filho dele. Ele faz o projeto, coloca em execução. Mas na hora que ele estava a caminho, na hora que ele estava chegando,
que surpresa! Na hora que o pai o avista, sai correndo, lança-lhe ao pescoço, dá um abraço, um beijo, coloca sandália no pé, anel na mão, não é? Ou seja, esse é o amor de Deus. Mas ele não errou, não matou o pai, não gastou as coisas todas do pai. E o que? O pai, na hora que chega, o que ele faz? Coloca anel na mão, alpacas nos pés, coloca tudo, recebe com amor. Aí a pergunta que eu vou voltar, a mesma pergunta: alguém abortou? Como é que essa pessoa, né, quando ela buscar, em vez de ficar remoendo os seus erros pretéritos, quando ela realmente se projetar para o pai, como é que ela vai ser recebida? O político roubou a nação inteira. Quando ele se voltar para o pai, como é que ele vai ser recebido? Vai ser acolhido, né? Vai ser incondicionalmente. Mas não vai receber nem uma palmadinha, nenhuma. Nenhuma. Porque o mecanismo não é desta forma. Essa é a justiça divina se operando. Mas como é que ela se opera, então? Ela se opera da seguinte maneira: aquele que se opõe à luz, se a luz está vindo, se eu me oponho, eu ando em trevas. Já falei isso aqui, já andei nesse chão falando isso. Tá? Então aquele que se opõe à luz, ele passa a andar em treva. Quando ele entra em treva, ele passa a querer se alimentar de questões trevosas. E acha que é bom. Então, ele tem uma discussão no Facebook e fala assim: ganhei a discussão, humilhei o outro. O que ele está comendo? Comida de porco. Ah, eu tive uma discussão doméstica, minha esposa falou isso aqui, e eu disse sim, e ela ficou lá calada. O que eu estou comendo? Eu ganhei a discussão, o que eu estou comendo? Comida de porco. Porque é assim que funciona. Ah, eu passei a perna no meu colega de trabalho, eu fui promovido. Tá? O seu salário é comida de porco. Porque é assim que funciona. Essa que é a questão. O problema não é de Deus para conosco, o problema é de nós para com Deus. Porque nós passamos, quando fazemos isso, nós paramos de refletir a bondade de Deus. E quando nós paramos de refletir a bondade de Deus, nós paramos de ser instrumentos do amor de Deus. E a questão da felicidade essencial é sermos instrumentos do amor de Deus. Na época de Moisés, ele veio trazer a ideia da justiça, olho por olho, dente por dente, as bases. Jesus apresentou para nós o amor da maneira mais sublime. Tá? Diz assim, ó, conceito de justiça: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-os também para eles. Então, se eu cuido do meu interesse pessoal, porque eu quero que os outros me sirvam, a chave do amor é inverter esse processo. Se eu gosto de ser servido, o caminho é servir. Mas como que isso me afeta em termos de justiça? Tá? Como que isso me afeta? Afeta da seguinte maneira, tá? Imaginemos, não é, que o amor de Deus, ele se manifesta nas criaturas, através das criaturas. E qual que é o exercício do amor? Porque uma coisa é saber do amor. Quando Cristo veio, as pessoas aprenderam, viram o amor, através do exemplo do Cristo. Mas o que nós fizemos depois do Cristo? Criamos já uma religião cristã. Dessa religião cristã, começamos a abençoar reis. De abençoar reis, né, começamos a queimar os opositores, que não pensavam como nós, e daí fizemos um monte de coisa que não tinha nada a ver com aquele amor que nos foi apresentado, porque nós conhecemos o amor, fomos apresentados ao amor, mas nós não o exercemos. Até que chegou um determinado momento, que a gente vai estudar as revelações, aí fala assim: chegou a doutrina espírita com a revelação da verdade. E aí parece uma prepotência, né? Então o espírito é dono da verdade, né? Uma coisa estranha. E a gente pensando sobre essa verdade, qual que é a verdade? O que a gente está vendo aqui agora?
A verdade é o contrário do que a gente imaginava que ela fosse. Porque a verdade que eu achava era que tudo estava a meu favor, que eu era o centro do universo. Então, às vezes eu busquei a religião para que eu possa ter meus interesses pessoais atendidos, para que a minha família seja abençoada, para alguma coisa nesse sentido. E de repente eu descubro que a verdade é uma verdade um pouquinho diferente. Porque quando chega o Cristo, fala assim para nós: quando você tiver o direito, a verdade está em você saber renunciar a esse direito. Porque se alguém te bater numa face, se oferece a outra. É assim que é. Se alguém te pedir para andar uma légua, você anda duas. E se te pedir a capa, você dá a túnica também. Ou vice-versa. Tá? Porque esse é o direito do servir. Mas aí, nosso interesse pessoal fala assim: mas aí eu não vou ser abusado, não? Vai. Vai ser. O Cristo também foi. Joana de Cusa também foi. Né? Todos aqueles que ousaram seguir o Cristo foram abusados. E como é que eles ficaram espiritualmente? Essa que é a questão essencial. Tá? Nós estamos aprendendo que o fim que nós achávamos, que aquela liberdade toda que a gente ia ter, que aquilo ia ser muito bom, nós alcançamos isso. Quando nós atingimos o direito de falar o que a gente pensa, nós usamos o nosso direito para agredir o outro. Vamos ver os movimentos hoje, tá? Os movimentos são legítimos, os movimentos pelos direitos das mulheres, o movimento pelo reconhecimento, pela dignidade e tolerância do público homoafetivo. Vamos falar, são movimentos que a gente fala assim, nós espíritas, nós podemos falar, não, esse movimento é ruim. Não, o movimento em si não. Mas como é que está sendo a manifestação desse movimento? Como é que está sendo o exercício do amor desse movimento? Eles estão conseguindo bons adeptos e simpatia? Não, mas o movimento não é legítimo? Não é chegada a hora mesmo de a gente parar com essa opressão sobre a mulher, por exemplo? Tá? Mas aí de repente a gente vai perceber que está faltando o quê? Amor para manifestar aquilo que é legítimo. Aí as pessoas querem agredir as outras. Olha, me vejam, porque eu quero ser assim e tal, etc. Né? E acabam criando um movimento mais forte em sentido contrário do que a adesão ao seu próprio movimento. Tá? Acabou a hora. Agora que eu vi. Tá? Então o que nós estamos percebendo? Tá? Para encerrar. É chegada a hora de nós invertermos, né, esse processo. Antes a gente achava que comprar uma casa no fim da vida, comprar um carro novo, adquirir determinados bens, formar filhos, alguma coisa, aquele dia que eu concretizasse isso seria o dia da minha felicidade. E aí a gente descobre que na verdade aquele dia foi o dia que nós encerramos um processo de grande felicidade. Porque a felicidade real não estava no fim, estava no caminho. Quantas pessoas falam assim, então eu deixei de trabalhar, deixei de estar com minha filha para trabalhar, deixei de estar com minha família para trabalhar para ter aquele fim. E quando descobriu, lá na fim, quando atingiu o fim, porque ele vem, né? Descobriu o seguinte, puxa vida, mas aí eu não vi meu filho crescer, eu não vi minha esposa, eu não curti a minha esposa, né? Eu não curti o meu marido, porque o processo de vivência é muito mais rico do que o fim. Eu estou trabalhando porque eu quero chegar no final de semana, eu quero descansar, tá? Mas descansar não tem graça se não tiver trabalho. E mais, o mais bacana de tudo é descobrir o seguinte, que naquele dia que eu estava cansado, mas que meu filho cutucou e falou assim, vou brincar de pega-pega? E você falava assim, meu Deus, a última coisa que eu quero do mundo é pega-pega. Eu quero pegar na cama e ver 3 séries da Netflix, né? Quando você renuncia e vai brincar com o menino, aquele é um dia que teve significado na sua vida. Aquele dia que era domingo, que você queria descansar porque a semana foi difícil, mas que você foi para a cozinha e fez um almoço. Aquele dia
que parecia a maior injustiça do mundo, não era? Você que trabalhou a semana inteira e cozinhar para os outros no final de semana, você vai descobrir que aquele dia foi o dia que deu significado para a sua vida inteira, inclusive para a sua semana. Porque a chave da lei de justiça está na oração de São Francisco de Assis. Não é? Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Não é? Quando a gente morre para as questões bobas do mundo, é que a gente vive para as coisas eternas e importantes para nós. Tá ok? Então, se a gente quer entender um pouquinho de direito e um pouquinho de vida, nós vamos entender que o maior direito que a gente pode ter é o direito de renunciar a certos prazeres materiais para buscar questões espirituais mais importantes. Feliz daquele que consegue fazer isso aí, porque já atingiu o céu aqui na terra mesmo. Lembrando que o céu não é um paraíso de descanso. O céu é um lugar de muito trabalho e de muito serviço na obra de Deus. Obrigado, gente. Desculpa aí, orar.